Então, hoje nós colocamos aqui essas duas imagens, né? A Crisna conversando, e Crisna, e ela levantou essa questão, né? De como às vezes a gente analisa o nosso negócio, de como pelo fato dele ser simples, a gente acha que a gente não precisa de algumas ferramentas que são utilizadas em negócios, tá bom? E aqui tem a foto de uma balança digital e uma balança de bioimpedância. Não sei se você já utilizou, já fez algum exame, alguma avaliação física utilizando uma balança de bioimpedância. E a gente sabe que a balança digital ela mede a massa corporal. E a balança de bioimpedância, ela mede não só a massa corporal, mas ela analisa como que você está, né? Ela faz uma análise completa de quantos por cento de água, qual a massa que você tem de músculo, qual a massa que você tem de gordura, qual a massa de gordura visceral, onde que está a sua gordura no braço. Então, você vê assim, é uma análise muito mais destrinchada. E às vezes a gente analisa o nosso negócio olhando pelo escritório virtual. Ah, o meu negócio é só o número que está no escritório virtual. Não. Você precisa entender que existem outros fatores. E o primeiro é saber qual o seu nível de atividade no seu negócio. Vai pegando esses pontos aí, porque você vai analisar até na nossa próxima página aqui, tá? Qual o seu nível de atividade no negócio, o seu nível de, quando eu digo atividade, é como que você está usando o óleo essencial, como que você está colocando o nome na lista, contatando, convidando, como que está a sua intensidade com as programações da Doterra, convenção, viagem, como que você tem comprado essa ideia. Então, tudo isso é o meu nível de atividade no negócio. Como que eu tenho falado, até como eu falo para as pessoas, né? Ah, você trabalha com quê? De do terra? Ah, eu trabalho com óleo essencial, né? A pessoa disse, eu não trabalho com óleo essencial. Quem trabalha com óleo essencial é a do terra, era o Eric Parronchi, Uhum. que era o Source Impact, né, ali, né? Eu não, eu trabalho com pessoas, trabalho ensinando pessoas a como abrir o seu negócio com a do terra, né? Eu gerencio líderes, eu também divulgo produto. No ensino, distribuição do produto, né? Então você vê como, às vezes, a forma como eu falo, a intensidade como eu falo, pode revelar o meu nível de atividade naquele negócio. E uma coisa que eu gosto muito também de avaliar no negócio, tá bom? Às vezes a pessoa fala assim: ah, o meu escritório virtual tá assim. Quantas pessoas você tem compartilhando o negócio? Quantas pessoas você tem construindo o negócio? Porque eu pego geralmente o nível de Elite até Silver, né? Que são os níveis ali que a gente tem acompanhado mais. O Elite, ele pode chegar a Premier sozinho, mas ele precisa ter alguém compartilhando. E quando você pega um Elite que tem alguém querendo chegar à Elite, também é um outro nível diferente. Por quê? Porque quando você tem um consultor fazendo dois, três cadastros no mês, revendendo, ativando, né, comprando as promoções, então você vê que o volume da equipe ele cresce mais rápido. Então, é diferente, sabe? Então, você precisa avaliar o seu negócio dessa forma. Quem E tiver dúvida depois, né, pode falar com a gente. Ah, desculpa estar te interrompendo. Eu sentei com uma consultora, ela é de uma líder da nossa equipe, né, lá do Rio de Janeiro, e ela perguntou se eu teria um tempo para ela. Eu sentei, com certeza, vamos lá. E aí a gente foi avaliando, né? Como é que você está fazendo o trabalho, quantas pessoas você tem, quantas estão apresentando, quantas estão contatando. E aí ela foi analisando, porque ela estava tendo uma visão diferente. Eu falei assim: olha, talvez o diagnóstico seja esse, tá bom? Então você pega algumas informações da sua rede, da sua equipe, do seu negócio, e aí você julga pelo número, mas beleza, o que está gerando o número? Aí você consegue reverter esse quadro. eu ia falar que essa questão de você saber quantos líderes você tem na sua equipe, líder não vou nem dizer líder, vou dizer consultores, né? Porque o líder ele ainda vai desenvolver através de um consultor. E pegando aqui a simbologia da balança. Às vezes, eu estava falando para ela, o meu peso desde sempre, desde janeiro até hoje, dezembro, o meu peso é 55 quilos. Fica entre 54 e 55. Mas através da bioimpedância eu consigo ver o que está mudando por dentro. Não só o resultado externo que aparece ali na balança, mas o que está mudando por dentro? Será se gordura foi transformada em massa?
saiu gordura de um lugar e foi para outro, acumulou em outro. Então, com um diagnóstico assim, você consegue saber aonde você vai consertar, aonde você vai ajustar, que está muito ligado também ao que a gente falou ontem. E se você é um elite, elite é 3.000 pontos, na balança está 3.000. Mas, claro que um elite que não tem consultores vai ser mais penoso para ele sustentar esses 3.000 pontos. Requer muito mais esforço do que uma pessoa que é um elite que já tem pelo menos um ou dois diretores ali abaixo, né, trabalhando junto com ela. Então, é importante a gente saber que a responsabilidade é nossa, sim, pelo nosso trabalho e também pela prospecção e transferência de visão para os consultores da nossa equipe. O resultado do meu escritório virtual, ele reflete, porque às vezes a gente fica, eu acredito assim, gente, que é até uma transferência de culpa, são historinhas que a gente vai contando para nossa cabeça. E várias vezes eu me vejo fazendo isso, tá? Tô compartilhando com vocês algo que eu tento mudar. Tipo assim, mas não depende só de mim. Eu dependo do outro também. Em, em tese, em tese. Porque a transferência de visão é algo que é responsabilidade minha. Eu sei, eu não estou querendo dizer que todo mundo que você vai conseguir transferir visão vai, vai receber, É né, porque vai gente? depender do solo que você está lançando a É, semente, né? exatamente, aí eu ia entrar nisso agora. Às vezes eu estou tentando falar com uma pessoa que essa pessoa não quer nada com nada da vida. Não é o Então, momento. eu tô perdendo meu tempo ou insistindo com alguém que não quer. Eu estou jogando semente num solo infértil. E por isso que é importante esse diagnóstico, porque eu vou ver, poxa, eu falei com 20 pessoas, nenhuma me respondeu. Isso não aconteceu com nenhum de vocês, tá? Pelo menos nos feedbacks que a gente recebeu, eu tô dando assim um caso, uma situação extrema. Falei com 20 pessoas, ninguém quis. Gente, então o problema, eu vejo assim, não é você, não é o convite, não é a forma de convidar, o script, é o solo. Não é possível que de 20 pessoas nenhuma lhe respondeu, nem para ser educada e dizer assim, olha, agora eu não quero. 20 pessoas ignorando. Então, de fato, é um solo. Ou às vezes, como a gente tinha a gente descobriu numa mentoria, gente de grupo. A gente estava com uma equipe fazendo um treinamento e a menina falou assim: eu falei, achei que umas 50 pessoas, 100 pessoas, ninguém É, quis. foram 100 pessoas. Aí ela falou que ela abriu o áudio, né, e falou. Na hora que ela falou, a gente já ficou assim: meu Deus, eu nunca vi isso na vida. Será que ela falou no mesmo idioma? Sabe o que que ela tinha feito? Que eu nem sabia que. Ai, vou falar aí, a voz Eu falha. não sabia, a gente não sabia que era possível. É, Não sabia que existia ainda. Ela pegou lista telefônica. e ela pegou também o contato das pessoas do escritório de contabilidade que ela trabalhava, e ela saiu disparando mensagem para essas pessoas. As pessoas nem sabiam quem ela era. Sabe aqueles contatos que você recebe da Claro? Oi, eu sou consultor da Claro e você tem a oportunidade de mudar seu plano para tanto. E aí, gente, a gente Só que viu. o consultor da Claro, pelo menos a gente sabe o que que é Claro, né? É, Ela foi falar de algo que ninguém nem sabia o que era. então, tem que ter cuidado com isso, né? Com quem que eu tô falando, né? Como a gente falou ontem, o que, como, quanto e com quem. Com quem que você está fazendo, com quem você está falando, qual o seu público. E aí são coisas que você vai analisando no seu negócio, né? Aplicar a balança de bioimpedância nessas atividades geradoras de rendas que vocês têm feito. Uma coisa que, assim, de tudo que a gente falou, se vocês puderem gravar, é, o processo não falha. Nós temos uma empresa maravilhosa, nós temos produtos maravilhosos, a forma de trabalhar, contatar, convidar, apresentar, cadastrar e apoiar. Esses 5 passos, eles não falham. É o que forma líderes. O que vai mudar é a intensidade e as pessoas que eu vou trabalhar, como elas vão receber essa mensagem. Mas confie nesse processo. E aí eu vou pegar aqui só o exemplo rapidinho do grupo de corrida que eu falei, né, para vocês, botei lá no grupo, né, alguns viram. Se eu começar a falar com grupos de corrida, eu tenho certeza que não são todos que vão estar abertos.
Às vezes vai depender da pessoa que está ali à frente, vai depender da visão dele, vai depender do momento que ele está. Então, se eu for parar diante de cada situação dessa, eu não vou prospectar. E quem trabalha com um modelo de negócio que tem vendas, que tem prospecção, é isso, tá? Todo negócio é assim, gente. Todo negócio, uma escola é assim, tá bom? Um mercado é assim, quem quer vender roupa é assim, tá? Não estou dizendo de lojas que querem ficar, abrir as portas e esperar que as pessoas venham. Não, estou dizendo quem vai atrás do cliente, tá bom? E aqui, para a gente finalizar, nós temos aqui o nosso acompanhamento do sucesso. Não sei se você já tinha visto essa imagem, mas o acompanhamento do sucesso ele é praticamente a nossa balança de bioimpedância no negócio. É onde você vai ter uma quantificação, vai entender mais onde que você pode estar errando, onde que você pode estar fazendo de uma forma que não está gerando frutos. E aí você vai ajustar. E a primeira pergunta dele já é assim, ó, o que está funcionando em seu negócio? O que precisa funcionar melhor? O que que você faz que está funcionando? O que que você está fazendo que precisa funcionar melhor? Ah, será que contatar precisa funcionar melhor? É o meu contato? É a mensagem que eu estou mandando? É o mensageiro? Ou às vezes o problema a gente precisa se analisar também dentro desse processo de comunicação. Quem eu sou? Por que que a pessoa não me ouviu? Por que que ela não respondeu? Ou Será que a será, mensagem caiu no spam do Instagram? ou será se essa pessoa, a mesma mensagem que eu mandei, será se essa pessoa responderia para o outro e não responderia para mim? Porque se a gente olha para isso com um senso crítico, mas no sentido de se autoavaliar, eu preciso melhorar a forma como eu me comunico. Isso. E aí, você analisar isso, responsabilidades objetivas, né? Você é o seu primeiro cadastro do dia. Essa frase ela é muito boa, porque às vezes a gente faz aquela apresentação que a gente fala, nossa, eu cadastrei na minha própria apresentação. Agora, se você nem você cadastra na sua apresentação, gente, deu alguma coisa errada. E você precisa ser o primeiro a acreditar naquilo que você vai falar. Eu continuo a renovar meu comportamento. Ó, opa, é porque eu pensei que tivesse. Cortou, mas a gente Eu vou compreende. mandar, é porque está aqui na outra página, né? Responsabilidades e objetivos, né? Onde você está, onde você quer chegar no curto prazo, longo prazo. Vamos botar aqui curto prazo. Esse ano de 2026, onde que você quer chegar? O que você quer fazer, né? Na verdade, o que você quer chegar e ter de resultados? Longo prazo, 2 a 5 anos. Bota 5 anos para você estar com do terra, como diamante. E a gente, por um tempo, ficou nesse curto prazo, achando que era 1, 2, 3 meses, né? É E a porque gente viu uma grande líder falando de um ano, e realmente faz total sentido. Se você pensar que daqui 2026 vai passar de qualquer jeito, vai vai passar, avançar. gente. O que que você pretende fazer em 2026? Você assumir esse compromisso e seguir mesmo quando você pensar em desistir. E aqui, ó, você vai pontuar, né? Desenvolvimento pessoal, como é que você está fazendo diário, né? Você vai pontuar em cada ponto do Pipes, né? Preparar, aí tem aqui os pontinhos, né? Que você vai preenchendo. E aí depois você vai colocar, né? Quantos pontos você fez? Ó, no mínimo 50 pontos, né? Na semana. Ideal 75, extraordinário 100 pontos por semana. E aí você vai ver, né? E eu tenho certeza que com Últimas semanas, 10 aqui, vocês estão pontuando muito muito mais do mais. que se não estivessem fazendo. E aí, passos vitais, né? O que precisa acontecer, o que você precisa fazer e que tipo de apoio você precisa, você sente que precisa da sua linha ascendente. E você precisa falar. Eu falei para uma líder uma vez, se a gente fosse para São Luís, o que que você pediria para gente? E aqui eu até lembrei um ponto para encerrar aqui. É, uma vez eu fiquei com um pouquinho de ciúme porque tinha uma líder lá em São Luís que ela fez evento com o Fad. E aí eu falei, pô, o Fad tá fazendo evento com ela, não tá fazendo comigo? Poxa, será que ele não quer fazer comigo? E aí eu fui conversar com ele. Ele falou assim, não, a fulana tá pedindo para fazer evento. Ela que veio falar comigo pedindo. Então, não tenha receio de você falar com sua linha ascendente e pedir. A gente já pediu pro Match fazer evento para Silvers acima, né? Treinamento pra gente. Então, não tem esse receio, porque a sua linha ascendente está trabalhando as outras linhas dele. E aí você precisa falar assim, ah, fulano, eu tô precisando disso.
Você topa fazer para minha equipe? Você topa para fazer para uma pessoa? E você vai fazer. E você vai pedir, tá bom? Vai depender da disponibilidade dele. E aqui, pessoal, nossas atividades geradoras de renda do dia 19 de 21 dias. Acrescentar 10 novos nomes na lista, contatar 10 pessoas, follow up com as 10 que você falou ontem e fazer o seu acompanhamento do sucesso, tá bom? Fazer a sua balança, né, de bioimpedância. E aí, se você tem evento hoje, se você tem café com aroma hoje, café com panetone, com chocolate, com rabanada, e aí você. Eu acrescentaria só mais uma coisa aí, eu acho que eu vou acrescentar e E colocar lá no mandar. grupo, que é pingar a gota na mão, que eu acho que é fundamental É. para os fins de semana a gente focar nessas gotas na mão, Primeiro você pinga na sua, tá? lá na frente da pessoa. Não, que eu digo primeiro mesmo, tem que terminar aqui a reunião, gente. Usar o seu produto, você precisa usar, tá bom? E a gente bota aqui, gente, o que a gente, o geral para cada um, mas vocês, eu sei que tem gente que está com a apresentação marcada, então dentro das suas atividades, inclusive quando você for dar o feedback, você pode dizer, ó, fiz essas e fiz a apresentação, fiz essas e fiz consulta de bem-estar. Porque eu sei que vocês estão convidando e estão apresentando. Tem gente que está apresentando, tem gente que está cadastrando. Só que a gente não vai colocar aqui, né? Fazer a apresentação, porque cada um marcou aí o seu dia e a sua agenda. Pois era isso, meus amigos. Um ótimo sábado. Deus abençoe vocês, né? E nos vemos aí praticamente na segunda-feira, fazer encerramento e aí trazer uma informação importantíssima para você. Beleza? Então estamos juntos. Tchau, tchau, gente.